Boa noite, queridos e queridas. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Qualquer que seja a hora que você esteja assistindo a esse bendito culto do Evangelho da noite no seu lar. Olha que maravilha. Então aqui estamos mais uma vez, mais uma semana reunidos para realizar este culto bendito, que desta vez vai ser, olha só em que dia, o culto do dia 1º de maio de 2025. É um culto do trabalhador, né? Aí é feriado em um bom número de países. Aí a gente vai começar abrindo aqui o livro para podermos ler uma página desse livro, que é o Pão Nosso. E nós vamos ver a lição 46, Vós, entretanto. Vamos botar aqui uma luz para ajudar o tio. Entendeu? E vamos então na leitura. Vós, entretanto, é uma passagem de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Esse livro está se desfazendo, olha. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então é Paulo escrevendo sua primeira carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Com o objetivo, adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança de Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus o traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Recebe o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Receber auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo a trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isto pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível tome cada um
os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo poderão alegar ignorância, mas vós, entretanto, não sois fracos nem pobres da misericórdia do Senhor. Graças a Deus. Deixa eu botar o livro. Reconstituir o livro. Que está se desfazendo ali. Graças a Deus, né? E graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, e graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias e protetores espirituais e espíritos simpáticos que tanto nos auxiliam, que participam do Evangelho da Noite, que participam da egrégora da nossa família, do nosso culto no lar e do nosso culto do Evangelho da Noite no lar. Que toda essa espiritualidade possa ser abençoada e possa estar sempre nos envolvendo e contribuindo para a realização deste Evangelho. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças a toda essa espiritualidade que realmente realiza esse culto e que vai nesta noite mais uma vez nos visitar, sanitizando os nossos lares, os nossos corpos, que são os nossos templos, todos os familiares e pessoas outras da família vibratória que convivem conosco, no nosso lar e na família ampliada, a família harmônica, vibracional. Queremos agradecer a semana que recebemos desde o último culto, pedir a presença dessa espiritualidade para a realização desse culto de hoje e também a visita dos amigos espirituais que vão sanitizar os nossos lares, reharmonizar as nossas vibrações, reenergizar os nossos corpos e possibilitar o nosso entendimento da lição de hoje para que possamos, então, levar essa compreensão, essa vibração para os diversos círculos da vida onde transitamos. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje é o famoso culto do Dia do Trabalho de 2025, é dia 1º de março de 2025. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 14 de Lucas, tá? Nós vamos ler os versículos 7 a 11, que o pastorino deu o nome de Os Primeiros Lugares. E de 12 a 14, quer dizer, 12, 13, 14, que o pastorino intitulou Os Convidados, tá? Eu vou, inicialmente, pedir compreensão, pedir desculpas pelos momentos de pausa que às vezes acontecem durante a feitura desse culto, tá? Então, é claro que eu percebo depois, tá? Mas eu realmente não sei o que significa. E na hora eu penso até assim, bom, vou parar aqui e começar tudo de novo, né? Mas, assim, não tem por que
ter esse tipo de prurido, né, num culto tão despretensioso e que eu tenho certeza que a audiência vai entender, né? Então, assim, cada um vai ter um entendimento dessas pausas, né? Às vezes dá um momento de branco, como é que chama? Tipo uma hipnose, né? E tem uma breve pausa. Eu percebo quando eu volto, mas eu não sei exatamente o que aconteceu, assim. Eu não sei por que a pausa, né? E como eu tive a intuição de continuar, que aconteceu na semana passada, no culto passado, mas já aconteceu em outros cultos, né, anteriores, né? Acho que até do ano passado. Então, eu não sei assim, exatamente o que dizer, mas cada um vai ouvir a sua voz interna e vai ter um significado para cada um, entendeu? Então, hoje nós vamos fazer esse culto com esses dois itens, né? Os primeiros lugares e os convidados. Então, vamos lembrar que eu sempre chamo atenção para a sequência do Evangelho, né? Para essa questão de como os eventos foram se sucedendo e Jesus Cristo foi ou fazendo uma cura, ou aproveitando um grupo reunido com um determinado assunto, frente a um determinado assunto, e aí ele lançava uma parábola. Se era só para os apóstolos, era um ensinamento mais direto, que não quer dizer que eles tenham entendido na época, né, imediatamente. E a própria seleção, porque, por exemplo, esses acontecimentos estão aqui. Tem os milagres, né? Os ditos milagres, que alguns ele mesmo diz que não foi milagre, né? Ele fala, a menina apenas dorme. O caso de Lázaro, né? Ele não está morto, né? Então, semana passada, que foi o início desse evangelho, foi a cura do hidrópico. Então, ele está falando de uma cura, e aí a gente não sabe, né, se o hidrópico já havia realmente gestado essa cura, né, ou se ela realmente foi uma dádiva, uma bênção do Cristo, porque o hidrópico mesmo não pediu nada, o Cristo foi lá e curou. Lembrando que tinha logo uma cura, uma parábola, ela nunca é para uma pessoa, só um grupo, é para todo mundo. Para abrangência mundial. Se for ler isso no Japão, é para você também. E mais do que isso, foi dito há 2000, vamos dizer, né? Arredondando, 2025 anos, e tem servido para todo mundo que veio depois disso, né? E nós outros que estamos tomando contato com esse ensinamento agora. Então, para você ver como é que é essa questão, né, da cura ou da parábola, porque isso é uma seleção, né? Foram muito mais curas, muito mais passagens, né? O que está nos evangelhos é uma seleção. Tanto é que em algumas passagens ou curas tem só em um dos evangelhos, não tem em outro, tem dois, mas não tem nos outros dois, né? O próprio encontro de Jesus com a samaritana, com aquele diálogo que é um show de ensinamento, né? Para lá de iniciático, o diálogo que ele tem com a samaritana, só tem em João no capítulo 4. Tá? Isso é só uma das
Estou lembrando aqui porque é muito impactante, né? Muito cheio de significados. Então, por exemplo, esse item de hoje, os primeiros lugares, só o Lucas que narra, tá? Aliás, esse e o seguinte, vamos ver aqui o seguinte, que é vamos ver aqui, e o seguinte, os convidados, tá? Então você vê que são coisas que contaram para o Lucas, que ele achou significativo e botou, mas o Marcos e o Mateus, que vieram antes, não colocaram. Então, para você ter uma ideia, esse capítulo 14, o item anterior, a cura do hidrópico, né, que seria um edemaciado, né, uma pessoa que está tendo retenção de líquidos, ele também só é relatado pelo Lucas, e é o início do capítulo 14. Esse que nós estamos dando continuidade hoje. Então, o Lucas, ele narra assim, os primeiros lugares. Quer dizer, o Lucas narra assim, e só ele que vai narrar, porque nenhum dos outros 3 evangelistas vai narrar. Como não aconteceu também na cura do hidrópico. Observando, porém, como escolhiam para si os primeiros lugares, narrava aos convidados uma parábola, dizendo-lhes: todas as vezes que sejas convidado por alguém para um casamento, não te reclines no primeiro lugar. Acaso não seja por ele convidado um mais honrado que tu, e vindo o que convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então começarás, envergonhado, a ter o último lugar. Mas, todas as vezes que sejais convidado, indo, reclina-te no último lugar, de modo que, vindo o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais acima. Então será uma glória diante de todos os que se reclinam contigo. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esses são os versículos 7 a 11, que Pastorino intitulou Os Primeiros Lugares. E depois a gente vai ver nos versículos 12 a 14, os convidados. Dizia também ao que o convidara: cada vez que fazes um almoço ou jantar, não chames teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, não, para que não suceda que eles te retribuam o convite e isso se torne retribuição para ti. Mas, cada vez que fazes recepção, convida mendigos, mutilados, coxos, cegos, e feliz serás, porque não possam retribuir-te, pois será retribuído na ressurreição dos justos. Então, vamos lá. Os primeiros lugares. Como sempre, é claro que ele não está falando de uma festa de casamento, e é claro que ele não está falando de almoço, e é claro que ele não está falando nem para aquela situação ali em si, né? Ele está falando em tese, né? Usando essa metáfora da festa, mas chamando a atenção para a nossa posição na vida, né? Então, os primeiros lugares. Então, ele está lá convidado, é um casamento de fariseus,
de pessoas ligadas à sinagoga, mas pessoas dos principais do templo, os anciãos, os sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, é todo mundo judeu. E aí, estava lá no canto dele, observando, porém, como escolhiam para si os primeiros lugares, narrava aos convidados uma parábola dizendo-lhes, aí vai estar entre aspas, né? Seria textualmente o texto do Cristo, que contaram lá para o Lucas, mas que o Mateus e o Marcos não sabiam. Bom, estavam lá, mas de repente não chamou a atenção deles. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está ali observando a situação e ele aproveitou essa passagem para fazer uma lição. Além das ausências, tem esses bocejos que eu também já falei que eu não sei. É na hora desse estudo aqui. Tem dia que tem mais, tem dia que tem menos, tem dia que não tem. Então, todas as vezes que sejas convidados por alguém para um casamento, você vê que o homem não mudou nada, né? Porque essa parábola aí está completamente atual, né? Só não está atual a questão social de como era distribuída. Mas, se você for no jantar sentado na sociedade, tem as plaquinhas dizendo onde cada convidado vai sentar, tá? Porque a pessoa que convidou já sabendo que isso pode acontecer, que tem gente que não tem noção, né? Que é o que mais tem na vida. Então ela já coloca as plaquinhas. Por quê? Continua valendo quanto maior é a proximidade da cabeceira da mesa, que é a pessoa que está recebendo. Tradicionalmente é o homem, em sendo um casal recebendo na casa, tradicionalmente é o homem que vai sentar na cabeceira, né? Mas é claro que isso hoje em dia está tudo relativizado, pode ser uma mulher, por exemplo, a Luísa, do Magazine Luiza, não sei se ela tem marido. Se ela receber na casa dela, ela vai sentar na cabeceira, né? Está mais flexibilizado, mas na época não tinha isso não. Quem sentava na cabeceira era o homem. Quando tiver a última ceia, vamos lembrar, são todos homens, né? Com diferentes graus de parentesco e relação com Cristo. Quem vai sentar no meio da mesa, aquela figura que você conhece da última ceia, é uma figura já europeia, né? Tá? Europeizada. Porque na época não era aquele tipo de mesa, assim, né? E além disso, como o Da Vinci é fantástico, né? Ele colocou todo mundo só de um lado da mesa para poder a cara de todo mundo aparecer. Então, também mesmo em sendo na Europa, não seria daquele jeito aquela distribuição, porque ia ter gente dos dois lados da mesa. Mas nessa época daí, era o seguinte, era uma mesa em U, tá? E não era uma mesa alta como a gente tem hoje, era uma mesa bem próxima do chão, porque não tinha cadeira, né? Eles usavam o triclínio. O triclínio era como se fosse uma rampa, assim, um encosto, para você, isso mesmo, se recostar. Então era triclínio, que ele era assentado em 3 pontos, né? Os 2 pontos aqui da base e uma estaca que, isso era um móvel da casa, tá? Que você colocava lá para ele ficar em ângulo, né? Aqui, ó, um apoio, 2 e esse aqui o 3. Aí ficava assim, aí a pessoa se recostava
desse jeito que eu estou fazendo, com a mão esquerda aqui, desse lado, para deixar a direita para pegar a comida ali no meio da mesa, né? E aí não tinha talher, então por isso que tem aquele pãozinho folha, né? Porque já ajudava a, se era uma pasta de grão de bico, ou se era um hummus, aí você já ia lá e fazia assim, né? Com o pão, que é o pão folha, você tirava uma naca assim e ia lá, pegava e comia. Não tinha talher também não, tá? E por que em U? Porque os empregados, eles vinham pelo meio do U para servir as pessoas. Eles tinham melhor acesso. Eles não precisavam ficar servindo por trás, até porque o povo estava lá, assim, ó, recostadão, no triclínio. E aí, Mauro, como é que faz? Mas todo mundo era destro? Claro que não. Eu imagino que devesse ter o canhoto, né? Se fosse permitido à época, né? Que é bem possível que fizessem a criança aprender a comer com a direita, né? Por motivos de... como até, sei lá, até bem pouco tempo, uma década ou duas, e dependendo do lugar que ainda deve estar vigorando, a pessoa que tenha canhoto, né, que tem a mão esquerda como dominante, é um sinal de agouro, é um sinal que tem parte com o demo, olha isso. Na Idade Média, né, muita gente foi jogada na fogueira por causa disso, né? Você vê, até a minha geração, né? Entrei na escola, né, primária nos anos 70. Faziam as crianças, eu tinha amigos meus, colegas que eram coagidos, ainda que nem todos da família, então tinha sempre um lúcido na família falando, mas isso não tem nada, a pessoa se tem, ela é canhota, ela é canhota. Não tem que ficar mudando de mão. Às vezes até dava gagueira, né? Ainda mais pela pressão que era, dava até um obstáculo neuropsicológico, né? A criança gaguejava, já não aprendia direito, enfim. Às vezes desenvolvia bem, né? Entendeu? Mas aí depende da criança, né? E às vezes até já tinha essa habilidade mesmo de escrever com as duas mãos. Eu tenho alunos meus que apresentam essa atividade, escreve com uma mão, com a outra, inclusive até escreve de trás para frente. Aí eu pergunto, mas você treinou isso? Não. Em dado momento da vida eu descobri que eu podia escrever tanto com a direita quanto com a esquerda, né? Então, o que isso significa? Nada. Significa que nós temos uma mente muito tacanha, muito pequenininha, foi sendo ampliado graças ao advento da ciência, que mostra essas coisas que eu estou falando, né? Que não tem significados sobrenaturais, né? Na questão da criança ser ou destra ou canhota, né? E lembrar que lá no outro lado do mundo, que a escrita é até mais antiga, você tem o livro, né? Aqui a gente abre o livro assim, ó, e lê aqui, ó, da esquerda para a direita, né? E lá, essas línguas árabes, hebraico, o livro é assim, né? Você vai, o que seria para a gente do final para o início, você vai abrindo e vai lendo de baixo para cima. Daqui dessa página, ó, dessa página de baixo para cima, aí você passa para cá, de baixo para cima. E quando, aí para
a gente vê como é que as coisas são diversas. Em japonês, por exemplo, ainda é escrito verticalmente. Então você ainda lê assim, né? As colunas de baixo para cima, de baixo para cima, aí passa para cá, para outra. Aí, diante dessa diversidade toda, aí vem lá aqueles, coitadinhos, né? Aqueles cristãos assim, ó, que acha que todo mundo vai ter que ser cristão, todo mundo vai rezar pela Bíblia dele, que nem os cristãos são iguais, né? Vamos lembrar que o espírita é cristão e o testemunho de Jeová também. Então todos seguem a Cristo, mas existem diferenças, né? Então vamos lembrar da diversidade. Mas, suplantando isso tudo, em 2025 anos, o homem é o mesmo. Ele quer chegar e sentar nos melhores lugares. Ele é o centro do universo, né? O narcisismo, o egoísmo, que é o que essa sociedade que a gente vive reforça. Então Jesus está mostrando, olha só, na vida, ele não falou isso, ele falou na festa. Na vida é melhor você se segurar, entendeu? Não achar que você é a cereja do bolo, entendeu? O último biscoito do pacote. Senta nos últimos lugares. Os últimos lugares são os mais distantes do anfitrião. Porque depois, se você tiver uma colocação melhor lá na avaliação do anfitrião, ele vai te chamar para mais perto e aí vai ser motivo de regozijo, de orgulho. Ao passo que se você sentar do lado dele e chegar uma outra pessoa mais próxima do anfitrião e disser, olha, dá lugar aqui, esse lugar aí é de fulano. Lembrando que lá não tinha as plaquinhas com os nomes, né? Até porque lá convidava e você não sabia quem é que ia, né? Porque o convite era de boca. As pessoas moravam em lugares ermos, nem sempre chegava o convite para todo mundo e nem sempre a pessoa podia atender o convite, tá? Mas o último versículo dessa passagem, que é o versículo 11, ele diz, pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então é a moral da história, entendeu? Na vida, você ter uma atitude humilde, né? Agora, quanto aos convidados, né? Ele está lembrando que quando você... Aí é uma parábola mesmo, né? Quando você fizer a festa e não convida quem possa te retribuir. Lembrando que a festa é a vida, né? Convida os mendigos, os mutilados, os coxos, os cegos. Por quê? Na verdade, ele botou uma classe de pessoas que não tinham dinheiro, porque você ter algum tipo de deficiência na época, você não tinha trabalho na sociedade. Cego, coxo, mutilados e mendigos, o cara já estava na rua, embora não tivesse necessariamente algum tipo de deficiência. E ele está acentuando o seguinte, na vida, né, procura ajudar os que precisam, né, por causa dessa questão, dessa boa nova, que você não tem que... Você vai oferecer ajuda para alguém que pode retribuir, fica sempre uma questão por trás. Você está fazendo isso para poder depois receber de volta? E ele está falando, não, faz para as pessoas que precisam realmente. Você vai fazer sem pensar em receber um troco, receber uma retribuição. E por quê? Que aí você vai ter certeza. Porque essas pessoas não podem.
lhe retribuir. E essa é a posição do cristão no mundo. É ajudar ao próximo sem olhar quem é. Né? Você é o próximo, é todo mundo. Está encarnado naquela época com você. Entendeu? Então não é só a sua família consanguínea, é a sua família também harmônica, espiritual, que aí vai ter mais sentido para quem é reencarnacionista como os espíritas. Por quê? Porque vão admitir que aquelas pessoas todas que estão encarnadas ali no mundo, provavelmente você já teve encarnação com elas e até elas já foram da sua família. Então, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade de Deus. Graças a Deus. Vamos passar agora para o passe. Nós vamos tomar o nosso passe, nos colocando confortavelmente na cadeira e prestando atenção nesses mantras que eu vou ler e pedindo então para que a falange de Francisco de Assis, dos santos de sua devoção, seus guias e protetores espirituais, possam dar em você esse passe reconstituinte, refazedor. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos parentes, familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange bendita, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e
espíritos benfazejos e simpáticos que tanto nos auxiliam. Que nós possamos, Senhor, durante esses minutos que estivemos aqui, conectados com a esfera superior, ter sido visitados em nossos lares e termos sido abençoados e balsamizados por essa caravana do Evangelho da Noite. Que nós possamos ter tido os nossos lares sanitizados, higienizados com esse álcool 70 espiritual e reharmonizados e reenergizados. Que todos os miasmas que foram acumulados, possivelmente, possam ter sido encaminhados para as regiões do planeta Terra, aonde ocorre essa transmutação de energias. Senhor, abençoa todos nós e queremos ainda, Senhor, pedir por todos esses espíritos que estão à frente comandam, matéria, etnias, cidades, estados, países, nações, mecanismos internacionais e também grandes empresas que acumulam grandes volumes de matéria, que todos possam ser envolvidos, amparados e conduzidos e bem inspirados. Queremos pedir por todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, na condução desse momento planetário, cada um com suas etnias e religiões. Que o planeta Terra seja também agraciado a transição planetária e todos esses espíritos desse orbe, dessa humanidade encarnada e desencarnada. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio, durante os quais vamos colocar as nossas demandas e as nossas intenções, inclusive pedindo por terceiros. Ao final de mais esse culto, gostaríamos de pedir a permissão para encerrá-lo, falando o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, nosso patrono, paz e bem. Que possamos todos ter uma semana abençoada, envoltos pela vibração de Maria, Mãe Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.